Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje tem muita coisa para falar, talvez a prosa seja mais longa, porque eu quero falar sobre a Lua Nova em Escorpião, muito importante. Eu quero falar da oposição de Marte e Plutão, e tudo isso nas casas do mapa de vocês. Então, vai estender um pouquinho. E, sobretudo, ilustrando com uma história da mitologia suméria, babilônia, acádia, que é o mito da descida de Inanna ao inferno, aqui na Terra. Por quê? Nós vamos ver o que isso tem a ver com esse momento das nossas vidas e também com a geopolítica e, sobretudo, com esta direção do transhumanismo. É muito importante. Então, eu convido vocês a ficarem até o final comigo para que a gente se aprofunde num tema bastante denso, né? Por quê? Tudo que se trata de Escorpião é bastante denso. Escorpião lida com a casa 8, que é das mortes e renascimentos. Escorpião é poder, é força, é cura, mas também é manipulação, é um mundo underground, é aquilo que se faz na obscuridade. Plutão é magia? E a magia pode ser branca ou pode ser negra? Plutão tem a ver com a possessividade e também com o potencial de transformar profundamente a nossa vida e o ser humano. Então, nós vamos ver que o Sol vai ficar 30 dias visitando o Palácio de Escorpião, né? E veja onde é que você tem Escorpião no seu mapa natal. E a Lua Nova é um ponto de poder no tempo. Por quê? Os antigos diziam que o Sol Yang masculino estava copulando com a Lua Yin feminino e o céu ficava às escuras, né? Então, é uma lua de início e de iniciações. Quem nasce na fase nova da Lua tem muito potencial para iniciar as coisas. São pessoas muito férteis, né? No sentido de semear, né? Então, na Lua Nova, o que é que você quer semear? O que é que você quer iniciar? Então, por isso que daqui a pouco nós vamos ver em que casa isso vai ocorrer aí no seu mapa natal. A Lua Nova vai ocorrer dia 1 de novembro de 24, às 9h47, horário de Brasília, Distrito Federal. Então, vejam aqui um mapa, né? Sol e Lua aos 9 graus de Escorpião. Veja onde você tem isso. O ascendente será Capricórnio, né? E a gente vê que Saturno está em Peixes, que é o regente deste ascendente. E Saturno está até em Trígono, num aspecto muito harmonioso com esse Sol e essa Lua, né? Ambos estão em signos de água, então o Saturno dando estrutura e continente, digamos assim, para toda essa água profunda de Escorpião, né? Eu sempre comparo a água de Escorpião, seja água de um pântano cheio de vida, mas quem é que mergulha num pântano? Ou água de um poço, que é fresca, límpida, né? Potável, mas dá trabalho para cavar esse poço e para içar essa água. Então, são emoções muito profundas, né? E a Lua Nova vai fazer emergir muita coisa. E quem é o regente desta Lua Nova? Plutão e Marte. Marte, antes de Plutão ser descoberto, era o regente de Escorpião. Então, ele continua na corregência.
e ambos estarão numa oposição, no grau 29, né? Que é um grau já um pouco estressado, porque tanto Plutão, durante muitos e muitos anos, percorreu todos os graus de Capricórnio e agora está no último. Inclusive, ele retrogradou, né? Agora ele já está em movimento direto. Ele veio fechar uma grande questão em Capricórnio, que tem muito a ver com o Deep State, com o estabelecimento de uma nova desordem mundial. E o Marte também, durante esse mês todo, esses últimos dias, ele percorreu todos os graus de Caranguejo, trazendo muita atividade emocional, uma necessidade da gente gerenciar as nossas emoções. E agora ele está finalizando um ciclo, né? Então vamos lá. A gente sabe que quando um grau ele tem alguns minutos, a gente já conta o grau seguinte para o estudo da interpretação sabiana, o grau Sabeu, né? Então, o Sol e Lua estão a 9 graus e 35 minutos, a gente já vai ler o grau 10. Na interpretação do professor Raul Martinez, ele diz: em um camarote. Na verdade, o professor Raul traduziu literalmente esses graus sabianos, né? Em um camarote, um ator lança um último olhar sobre seu traje, de Mefistófeles. Se vê penduradas muitas fantasias e sobre a mesa muitas máscaras. Para vocês que não sabem, Mefistófeles é um personagem-chave em todas as versões de Fausto, sendo a mais popular desta a do escritor alemão Goethe. Mefistófeles aparece ao Dr. Fausto, um velho cientista cansado da vida e frustrado por não possuir os conhecimentos tão vastos como gostaria de ter. E em troca de alcançar o grau máximo de sabedoria, ser rejuvenescido e obter o amor de uma bela donzela, Fausto decide entregar a sua alma a Mefistófeles. É muito interessante a gente saber disso. Os últimos escândalos daquele rapper, o Didi, como também anteriormente do Epstein, naquela ilha, e todos os outros escândalos que a gente sabe, tem muito a ver com esses pactos, né? Em nome do sucesso e da fama, as pessoas acabam vendendo a alma. Isso é uma grande armadilha. E a questão é que estão nos induzindo a fazer isso através do transhumanismo. Já já eu vou chegar lá. Pois então, na interpretação de Dani Rudyard, ou Rudyard, o grau 10 tem a ver com um momento de retenção. Um jantar de confraternização redesperta laços interiores inesquecíveis. Então, Escorpião trata disso, da profundidade, né? Do que você se alimenta profundamente. Que laços de verdade você fortalece com os seus, mas sobretudo com seu ser interno, né? Companheirismo enraizado em desempenhos passados. Emergência de personalidade de grupo. Para onde este grupo humanidade está indo? Para onde está indo o grupo que você pertence? O partido, a banda, o sindicato, a trupe, né? O grupo religioso. Fraternidade de ideais elevando esforços individuais. Então, não adianta você estar em fraternidade com um grupo se você não sabe da sua força e da sua individualidade, não é? Pois então, muito importante da gente saber também no nosso mapa natal sobre essa oposição aqui, olha, de Marte a 29 graus de Caranguejo em oposição a Plutão a 29 graus de Capricórnio. É a última que está acontecendo.
Desde que Plutão entrou em Capricórnio, eles já fizeram várias oposições. A próxima é daqui mais de 100 anos, né? Porque Plutão vai ingressar em Aquário. Aí a oposição será Leão-Aquário. É outra conversa. Então ela é muito importante. Mas a oposição, ela não vem do nada. A oposição é o apogeu, é como se fosse o aspecto da lua cheia. Por quê? Tudo começou na última conjunção deles dois, já em Aquário, que foi dia 13 de fevereiro de 24. Veja o que estava acontecendo na sua vida, naquele setor do seu mapa, onde você tem 0 grau de Aquário. E agora, em 2 de novembro, está sendo o desdobramento de coisas que você iniciou, porque essa conjunção é tipo uma lua nova, não é? É um desdobramento do que você iniciou ali, em 13 de fevereiro. Em fevereiro, estava acontecendo no mundo o mês mais quente de todos os registros até então, né? Marte e Plutão tem a ver muito com isso, né? A força do vulcão, da erupção, né? E agora, nós também estamos com a chapa quente. Logo, logo, logo após essa lua nova, vai ter a eleição lá nos Estados Unidos, que vai definir muitas coisas mundialmente, inclusive aqui, vai repercutir no nosso Brasil, não é? Será que o Trump ganha, mas não leva, né? O que será que pode acontecer? E nós estamos vendo os rumores de guerra cada vez mais levantando a possibilidade da energia nuclear, né, sendo utilizada. Então, são várias frentes de tensão. A Coreia do Norte já entrou na jogada, né? Estamos vendo lá no Oriente Médio a situação acirrada, e OTAN versus Rússia, enfim, as coisas não estão muito promissoras, né? E também tivemos o Pacto Global para o Futuro da Humanidade, em cima dessa Agenda 2030, mudando completamente o direcionamento do ser humano. Por favor, pesquisem sobre isso. Eu já fiz vários vídeos, inclusive aqui no canal, a respeito, e isso é uma coisa muito, muito importante que mexe com a vida de todos nós. Então, veja, eu comentei no último vídeo sobre essa oposição Plutão-Marte, que tem a ver tanto com a cura quanto com as guerras. Por quê? Marte é o senhor da guerra, né? Das batalhas, dos conflitos. Onde você tem Marte no mapa e agora por trânsito, representa as conquistas e os conflitos, internos ou externos. Então, o Plutão-Marte, sobretudo por conta de Plutão, pode ser o xamã, o pajé, o curador, o psicanalista, o cirurgião, o médico, aquele que vai extirpar o mal. Mas também pode trazer as psicoses, né? A obstinação vira obsessão, e pode trazer elementos dos seus mecanismos internos, do seu inconsciente, muito difíceis de serem destilados e elaborados. Emoções, rejeições muito densas, inclusive na sexualidade. São dois planetas que lidam em profundidade com o sexo. Marte afins dos desejos, né, carnais, e Plutão do lado inconsciente, do que te leva à expressão sexual. Veja que lá no mito do Mefistófeles, né, e também na nossa realidade, como a gente vê, as pessoas fazem esses pactos para obterem o quê? Poder e sexo, né? Que não é nada de ruim, né? Você ter grana e você ter desejos. Acontece que isso está sendo levado a extremos. Nós estamos vendo, né, como está sendo descambado o lado ético, a honra,
a moral da humanidade. E isso é proposital, sabe? É para desconstruir o ser humano, desumanizá-lo para justificar o humano. Maria Pereda fala muito sobre isso. Visitem o canal dela. Ela tem feito vários vídeos que são aulas assim de excelência para que a gente compreenda profundamente para onde estão nos levando. Pois então, vejam aqui. Este é o mapa do Brasil, independência. Eu considero peixes como ascendente, outros astrólogos consideram aquário. Eu não acho que nenhum nem outro está errado, né? Mas enfim, sobretudo por quê? Porque os dois regentes, seja aquário, que é Urano, ou seja peixes, que é Netuno, no mapa estão juntinhos em conjunção. É bem interessante isso. Pois então, essa lua nova vai ocorrer na casa 9, olha aqui do mapa do Brasil, após ter passado por Marte, que a gente tem ali, Marte em Escorpião. E a oposição de Marte com Plutão está aqui, olha. Marte no finalzinho da casa 5 e Plutão no finalzinho da casa 11. A casa 11 é do parlamento, né? Dos deputados e senadores. E a casa 5, por exemplo, é dos jogos, das crianças, da infância, dos artistas, dos entretenimentos. Então, alguma coisa pode surgir aí que estava escondida, que estava oculta. E a casa 9 tem a ver com o poder judiciário, né? Com os tribunais e também com importação e exportação, com as universidades, com pesquisas científicas, com consciência social, com o turismo. Então, pode ser que algo que estava escondido ou mal contado pode vir à tona, sabe? Então pode ter muita atenção aí nesses assuntos de casa 9 no país, sobretudo com os estrangeiros, né? Nós vimos que o nosso presidente não pôde ir à reunião, né, lá dos BRICS. Agora nós vamos ter a reunião do G20 aqui no nosso país. Então as coisas estão muito preocupantes, sabe? Bem, então, hoje eu vou trazer aqui como é que a gente pode compreender melhor esta lua nova na casa do seu mapa natal que você tem Escorpião. E é muito importante a gente compreender essa coisa de eixo, porque não tem 12 signos despencados, são 6 eixos. Um signo é oposto e complementar ao outro. Então veja, essa lua nova aos 9 graus de Escorpião, dia 1º de novembro, vai ter um desdobramento lá do outro lado, em Touro. Veja onde você tem Touro, aos 24 graus, que vai ser a lua cheia. Compreendem? A lua cheia vai ser 15 de novembro, né? Um feriado, dia da nossa República. Então vamos lá. Se essa lua nova vai cair na sua casa 1, se você tem Escorpião na casa 1, logicamente que você vai ter Touro lá na casa 7, né? Então, a casa 1 é da sua identidade, do teu eu, da tua aparência, do teu físico, de como você expressa a sua personalidade. É do começo da vida. A casa 1 é do nascimento. Então, essa lua nova vai ser muito importante para você lidar com esses assuntos. O que você precisa transformar no seu corpo, na sua conduta, na sua identidade, no seu relacionamento com você mesmo? E se você tem Escorpião lá na casa 7 dos relacionamentos, que tem a ver com casamento, com sócios, com teu público, com justiça e legalidade, com os inimigos declarados, porque o que está em oposição a você é o que está contra você, não é? Então, isso pode trazer uma clareza melhor. Com quem você pode ou não contar?
Quem você está chamando de urubu, meu louro? O que você precisa transformar nos seus relacionamentos? Escorpião na casa 7 geralmente atrai pessoas possessivas, ciumentas, dominadoras, ou você às vezes usa dessas qualidades nos seus relacionamentos, né? Então, ao que você está dominado? Né? Do que você precisa desprender e reciclar? Escorpião lida com reciclagem. Né? E se você tem Escorpião na casa do dinheiro, da matéria, dos bens, dos teus valores, da sua segurança material, como é que você precisa transformar a sua maneira de ter e manter? Do quanto você precisa para viver bem com dignidade? Você está preso ao que ou a que para manter um status financeiro? Está valendo a pena? Você está sendo valorizado por aquilo que você faz? Você está supervalorizando o que você faz? Então, Escorpião vai dar essa mexida neste código de valores. E lá na casa 8, que é a casa de Escorpião, que é dos recursos dos outros, inclusive dos créditos, e os créditos viram dívida, não é bom a gente se endividar nesses últimos tempos, hein? Além dos juros, inflação, 2025 as coisas vão ficar muito delicadas, enfim, a gente precisa dar o passo conforme a perna, né? E a vida também é a casa da sexualidade. Como é que você compartilha a sua intimidade? Com quem? Qual é o naipe de amantes que você atrai para a sua vida? O que você precisa deixar morrer para renascer? O que é que você precisa regenerar nos seus relacionamentos mais profundos e íntimos? Com quem você compartilha a sua intimidade? E, claro, pode trazer experiências de luto, geralmente são simbólicas, não é? E aqui, em Gêmeos, né? Na verdade, na casa 3, que é uma casa geminiana, né? Se você tem Escorpião ali, a sua mente é profunda. Você lê nas entrelinhas, presta atenção no subtexto, mas pode ter pensamentos muito negativos e obscuros. Tá? As paranoias. Então, traz muita força no pensamento, que é causativo, força na palavra, cuidado com o que decreta. Tá? Então, é a casa dos parentes, dos irmãos, dos vizinhos. É um setor ligado à comunicação, à educação. Né? Então, no que você precisa se aprofundar? Do que você está se alimentando intelectualmente? Como é que está a sua relação com os próximos? Com seus irmãos, com seus parentes, né? Com a sua vizinhança? No que você precisa se aprofundar? É bom de rever conceitos e preconceitos. E a casa 9? A casa 9 é das terras de fora, dos estudos filosóficos. Lembra? Essa lua nova vai cair na casa 9 do Brasil. Então, se você tem Escorpião ali, tem a ver com as suas conexões com as terras de fora, com outras culturas, né? Com o seu sistema de crenças, com os parentes do seu companheiro ou companheira. Então, ali também vai perguntar: o que você precisa transformar nesses assuntos? Será que você está conduzindo com justiça e ética, por exemplo, um processo judicial ou mesmo uma questão profunda que exija ética, né? Como é que você pratica o que você acredita? No que você acredita? No que você não acredita mais? Então, traz essa profundidade. E aqui, nesse eixo, casa 4 e casa 10. E justamente, né, como é a casa de Caranguejo e a casa 10 é a de Capricórnio, aquela oposição de Marte a 29 graus de Caranguejo e Plutão a 29 de Capricórnio vai mexer muito com isso, né? Mas, enfim,
Se você tem escorpião na casa 4 ou na casa 10. Na casa 4, né? Tem a ver com o teu lar, com o teu espaço sagrado, com a sua ancestralidade, com a sua memória, né? Com a pátria e com a mãe. Então, o que você precisa transformar na sua casa? Vocês já ouviram falar do Feng Shui, aquela arte milenar chinesa que reconhece a casa como um ser vivo. Ela é feita de material orgânico, tem forma geométrica, quem lá habita sente e pensa, emanando frequência e energia. Será que os cantos da sua casa estão harmonizados? Onde é que está o canto do sucesso, da prosperidade, da saúde, da família? É bom de curar a sua casa. Às vezes a casa está doente, a casa está chorando, né? E quem habita ali também está adoecido. Então, que recordações da sua infância você precisa deixar morrer no sentido de reconhecer, agradecer e perdoar? Né? Será que você está tendo tempo em família? Como é que você está cuidando do teu espaço sagrado? E lá na casa 10 da profissão, do status, da ambição, da sua reputação. Como é que está a sua reputação? Como é que está a sua imagem profissional? O que você precisa transformar na sua carreira? Que poderes você está usando para atingir os seus objetivos de status e profissão? Qual é a sua posição na vida mesmo? Você está contente com o que você faz? E aqui, na casa 5, eixo casa 5, casa 11. A casa 5 é dos teus filhos. Você está dando atenção aos seus filhos? Você não está rejeitando, às vezes de uma forma inconsciente, o seu papel de pai e mãe? Será que você está sendo exigente ou negligente? E a sua criança interna? Você está atendendo a sua criança interna? Como é que você está lidando com a sua criatividade, com o entretenimento, com aquilo que te dá prazer? Você está se alimentando de coisas elevadas? Ou a sua frequência está densa e baixa, com músicas e jogos e tudo quanto é coisa que não te deixa se elevar? E a casa 11, que é da tribo, dos grupos, das amizades, das metas futuras, o que você quer mesmo para você, para o seu futuro? Começa agora. Quem são os seus muito amigos e muito amigas? E quem são os verdadeiros amigos e amigas? O que você está fazendo lá na tribo, no grupo? Você está contribuindo ou se escondendo? E, por fim, a casa 6 da saúde física e a casa 12 da saúde emocional e psicológica. Escorpião na casa 6 tem muita sensibilidade ao aparelho gênito urinário e também para os homens a próstata, né? As mulheres que têm escorpião na casa 6 têm uma saúde mais sensível, assim, até mesmo para os partos, o fluxo menstrual, e então traz muita suscetibilidade aos dois sexos, a doenças sexualmente transmissíveis, né? Escorpião trabalha muito com isso. Então, como é que está a sua dieta? A sua alimentação, o seu descanso? Como é que você está cuidando do teu corpo, que é a tua matéria, onde está ancorado o teu espírito? Como é que você está lidando com a sua rotina? Eu sempre digo aquela frasezinha de que um jovem monge no monastério pergunta ao mestre, né? Diga-me, como é que eu posso atingir a iluminação? E ele diz: comece lavando muito bem as suas vasilhas. Se você não tem ordem na casa 6, se você não cuida da sua higiene, da sua ambientação, do teu físico, como é que você quer se iluminar? Né?
E a casa 12? A casa 12 é do inconsciente, é do que você não mostra para ninguém. São os processos de finalização, os inimigos ocultos. Se na casa 7 eles são declarados, na casa 8 você não sabe quem é. É a casa dos ataques espirituais também, dos sonhos e dos pesadelos, né? Dos karmas e das finalizações. O que você precisa encerrar na tua vida. Esvazie mochila. Deixa morrer o que não te serve mais. Né? Transmute. Preste atenção aos seus sonhos que vão te trazer muitos sinais. Muito bem. Agora eu vou entrar nessa história da mitologia muito importante para a sua vida e para o que está acontecendo com a humanidade. Esta história tem algumas versões diferentes, como também a dos mitos gregos e romanos e tudo isso, né? Então, eu vou contar aqui uma das versões. E essa história tem a ver com morte e renascimento, inclusive com ressurreição. E ela tem a ver com Inanna Ishtar. Ela era uma mulher, uma deusa, né, uma rainha lá da Suméria, bela, sedutora e poderosa. E ela teve muitos amores, né? Inclusive entre eles Sargão. Sargão era um jardineiro e ela o fez rei da Acádia. E ela também seduziu Enki, que era seu tio e também sogro, para obter os Me. E foi aí que ela teve um lugar no panteão, e a ela foi correspondida a estrela Vênus, o símbolo dela, esta estrela de 8 pontas. É muito importante a gente saber esses Me. Aqui eu trouxe uma pequena lista, inclusive do livro do Samuel Kramer, um grande assiriologista, que traduziu literalmente as tabuinhas da Suméria, né? E esses Me eram poderes divinos. Na verdade, eram programas e ordens operacionais para fazer uma civilização. E como eu disse, aqui ó, a Inanna junto com o Enki, né? Depois que ela seduziu Enki num jantar, ela deu muito vinho de tâmaras para ele, e ele foi ficando alegrinho e dando os Mes para ela. E quando ela conseguiu, ela fugiu, né? E, enfim, e aí ela recebeu, se tornando uma rainha, e ela pôde reinar durante 1000 anos no Vale do Indo, né? E aí foi quando ela teve a sua contraparte celestial, né? Que é o planeta Vênus. Pois então, este mito, a descida de Inanna no inferno, tem a ver com o mundo inferior, com o mundo intraterreno, né? Com o submundo. E Inanna quis visitar a sua irmã, Ereshkigal, que estava passando por um luto. E todo mundo avisou para ela, não vá, você não vai ser bem-vinda. Nanarsim, o seu pai, avisou, Enlil, o seu avô, avisou, e Enki também. Mas ela não ouviu o conselho de ninguém e foi lá para o sul da África, né? Então, essa é uma história escorpiana, plutoniana e marciana também. Pois então, vejam aqui ela numa tabuinha suméria, olha aqui os escritos contando muitas histórias dela, não é? Então, ela chega lá e dá de cara com o porteiro, né, do submundo. Net, o porteiro do submundo, do mundo subterrâneo, perguntou: o que levou o vosso coração a tomar a estrada da qual caminhante algum retornou? Porque era o mundo dos mortos, o mundo avernal. Não era qualquer um que podia ir lá, e muito menos sair de lá. Aí ela diz: por causa de minha irmã, Ereshkigal. Seu marido, Gugalana, o touro dos céus, faleceu. Eu vim para testemunhas
testemunhar os ritos fúnebres. Aí o Net foi lá para sua senhora e falou: olha, minha senhora, uma donzela espera fora dos portais do palácio. Na cabeça ela veste a chugurra, a coroa das estepes. Seu corpo está vestido com as vestimentas reais. Seus olhos estão pintados com maquiagem chamada Que Ele Venha, Que Ele Venha. Inanna era muito sedutora, não é? Junto ao peito, ela traz o corpete chamado Vem, homem, vem. No pulso, ela traz a pulseira de ouro. E em sua mão, ela traz a linha e o bastão das medidas. Olha aqui Inanna com o bastão, com o chicotinho, né? Ela era a deusa da guerra também, né? Muito bem. Aí, chegando lá sem ser convidada, ela foi recebida com desconfiança pela irmã, né? Aí ela ordena ao porteiro: deixe Inanna entrar e na entrada de cada um dos 7 portais remova suas vestes reais. Deixe a alta sacerdotisa dos céus entrar aqui sem qualquer resquício de seu poder. Olha aqui os portais, estão vendo? É muito importante a gente compreender essa história de portal. No final da história eu vou falar para vocês. Olha aqui os camareiros, né? Retirando dela os seus poderes. Então, quando ela entrou pelo primeiro portal, o camareiro removeu da sua cabeça a chugurra, a coroa da estepe. Aí ela perguntou: o que é isso? Aí ele diz: silenciai-vos, Inanna. Os desígnios do mundo subterrâneo são perfeitos. Eles não podem ser questionados. E aí foi. Né? A cada um dos 7 portais, eles foram tirando tudo dela. Inclusive, no último, o manto. E ela entrou nua na sala do trono. Olha aqui Inanna e a Eresh Kigal, a sua irmã. Olha quantos escorpiões entre elas, né? A lua nova está em escorpião. E aqui é o símbolo da lua, né? Aqui também esse aqui é o símbolo da terra, inclusive, mas também da estrela. Ambas eram filhas de Nannar-Sin, o deus da lua, de Ur dos caldeus. Então, diante da irmã, elas discutiram e se engafinharam em luta. E ela foi contemplada com os olhos da morte, ouvindo palavras que torturam o espírito. Eresh Kigal ordenou que Nantar era um conceito também dos sumérios, eles tinham um conceito de sorte e destino. O destino ninguém podia mexer, que era o Tar. O Nantar era a sorte, e dava para jogar com a sorte. Então, Nantar aplicou em Ishtar os 60 sofrimentos. E ela foi pendurada num poste e ficou ali até morrer. Mas, como se tratava da sorte e não do destino, algo aconteceu. Antes de sair para a visita, ela que já sabia que as relações com a irmã não eram boas, e a irmã era poderosa, a irmã era a deusa desse mundo avernal, ela combinou com a sua camareira que se ela não voltasse em 3 dias, que ela providenciasse socorro. E aflita pela demora, a ama foi pedir ajuda a Enki. A Enki que deu aquele Sme para Inanna. Ele era o chefe dos cientistas e grande geneticista. É atribuído a ele, nas tabuinhas sumérias, na epopeia da criação, no Enuma Elish, que foi ele, junto com a sua meia-irmã e esposa Ninhursag e seu filho Ningizida, que criaram os Sapiens Sapiens. Muito bem. Aí, Enki, para socorrer Inanna, ele tirou um pouco de sujeira de sua unha e dessa sujeira ele fez um Kurgarra, uma criatura que não era nem macho nem fêmea. E tirou um pouco de sujeira de sua outra unha. E aí ele fez o Galatur, que também não era nem macho nem fêmea.
Ele deu o alimento da vida ao Kurgarra, e ele deu a água da vida ao Galatur. E falou aos dois: vão ao mundo subterrâneo e entre pelas portais, tal qual moscas. Olha aqui Inanna toda soberana, digamos, e poderosa. Olha aqui o símbolo dela, as flechas, ela era uma guerreira, e ela com os pezinhos, toda a perninha sexy aqui, dominando o leão, né? O leão também era um símbolo de Inanna, a realeza, né? Pois então, e aqui ela está também entre portais, estão vendo? Bem, aí o que ocorre? Os emissários de Enki, eles não podiam ser danificados pelos olhos da morte, porque eles eram tipo robôs, tipo IAs, né? Por sobre o cadáver pendurado numa estaca, eles dirigiram o pulsador e o emissor. Por sobre a pele que fora ferida, aspergiram 60 vezes o alimento da vida e 60 vezes a água da vida. O 12, o 60, era um número muito básico da Suméria, né? É daí que vem o nosso tempo 1260. Eles pegaram um 10 mundano e um 6 celestial para fazer o sistema sexagesimal, sabe? E aí, Inanna ergueu-se. Eu não quero ferir a suscetibilidade religiosa de ninguém, mas esse é o primeiro caso registrado de ressurreição. Esse texto vem 6.000 antes de Jesus o Cristo, ok? Samuel Kramer comenta isso, inclusive, né? Aí o que ocorre? Ela foi ressuscitada, mas os juízes Anunnaki lá do mundo subterrâneo aprenderam e falaram: não, ninguém ascende do mundo subterrâneo sem uma marca. Se Inanna deseja retornar do mundo subterrâneo, ela deve providenciar alguém em seu lugar. E aí o que acontece? Ela, acompanhada dos camareiros, vai lá para a terra e tem que encontrar um substituto. Aí eles vêm lá, umas pessoas chorando porque Inanna morreu, aí eles falam: pega essa mulher aí. Ela falou: não, veja como essa pessoa está comovida, está em luto por minha causa, não é justo. Aí eles andando, vê um cara lá também chorando, fala: vamos pegar esse aí. Ela fala: não, veja, essa pessoa está até maltrapilha, toda desfigurada, em sofrimento por mim. Aí ela chega no palácio e vai ver o seu esposo, o Dumuzi, que está lá no trono, todo bem vestido, e não está nem aí pela morte da Inanna. Aí ela fala: é esse aqui, pega esse cara aqui, é ele que vai ficar no meu lugar. E aí o Dumuzi é conduzido a esse reino, que é o país de onde não se regressa. Aqui está Inanna e Dumuzi, e aqui está Dumuzi todo aflito, sendo levado, olha aqui um portal, tá vendo, em volta dele, né? E aqui os camareiros levando ele para o mundo avernal. Então, essa história é muito interessante para a gente compreender essa lua nova, onde a gente tem a casa de Escorpião. Tá? Veja que é uma história de ir profundamente a um lugar que você não pode regressar. Então você tem que morrer para renascer. Você não pode voltar à mesma pessoa quando você vai passar por uma crise existencial. As pessoas têm muito medo da depressão, porque a depressão é um sentimento profundo. Mas a depressão, na minha compreensão, é quando você compreende que esse mundo não é real e que o seu papel aqui também está sendo uma figuração. E é quando você tem que entrar em contato com você mesmo e morrer para aquele ser que está representando. E essa história de portais e de um mundo subterrâneo não é uma balela, não é uma história de mitos.
Aqui, rapidamente, eu vou trazer uns exemplos para vocês. Quem já ouviu falar da Cueva de los Tallos, lá no Equador? Pesquisem sobre isso. Juan Morix teve acesso a essa cova, aí depois todo mundo ficou interessado, inclusive aquele pesquisador que escreveu Eram os Deuses Astronautas, agora me escapou o nome dele, esteve lá também, e aquele astronauta, né? O Armstrong foi lá, a NASA mandou um batalhão de gente, de pesquisador, para pesquisar essa cova, mas o Juan Morix não deu a entrada verdadeira da cova. Tem muitas, né? Porque lá tem muitos mistérios. Hoje não vai dar para me aprofundar nesse tema, mas é muito fantástico. E aqui está o padre Crespi, que recebeu dos indígenas lá do Equador muitos presentes que eles retiraram dessa cova. Olha essa coroa gigante. E esses indígenas contavam que lá embaixo viviam gigantes, era um outro mundo. Né? Olha aqui que interessante, olha o ângulo reto desta pedra, né? A natureza não faz isso. Para se chegar lá tem que descer 70 metros com rapel, sabe? É um lugar totalmente escuro, é incrível, incrível. E além dos presentes, né, entre os presentes está aqui muitas lâminas de ouro com escritos, né? Quando o padre Crespi morreu, no dia seguinte pegaram todos os tesouros do museu, né? Levaram lá para a NASA, levaram para outros lugares, né? E aqui está também no mapa vários pontos de mundos, cidades intraterrenas. Trigueirinho fez vários livros sobre isso. Então, veja aqui, Erques, né? Erques é ali em Córdoba, na Argentina. Aurora, em Uruguai, aqui no Uruguai. Mistlitlã, lá nas selvas peruanas. Mirnajade, lá em Minas Gerais. Iberá, Anuteia, Lis Fátima, tem vários, né? Aqui são alguns. E aqui também, lá na Pedra da Gávea, este aqui é chamado de um portal, tem muitos mistérios lá na Pedra da Gávea, e que também falam que lá embaixo tem túneis que levam a mundos intraterrenos. E lá no Nepal também, né? Quem assistiu aquele filme dos anos 70, Shangri-La, que conta sobre isso, né? Tiveram muitas expedições, inclusive da época do segundo conflito mundial, que não dá para falar um nome aqui, né? Que estiveram lá também em pesquisa. Então isso não é uma mentira. Existe mesmo, né? E por que as pessoas querem fazerem pesquisas nas profundezas, né? Justamente desse mundo avernal, onde lá existem outras criaturas e um outro tipo de humanidade. Olha aqui que interessante, né? Aqui do lado é um lugar lá na China, onde eles fizeram o DURF. Isso foi inaugurado dia 7 de dezembro de 23. É uma instalação subterrânea profunda de radiação de fundo ultrabaixa para experimentos de física de vanguarda. Por quê? Eles estão buscando a matéria escura, mas não só isso. Eles querem sair do simulador. Tá? Então, só lá embaixo, onde não entra a luz, que eles podem fazer experiências. E o CERN também. O CERN é mais conhecido. Ele foi inaugurado dia 10 de setembro de 2008, lá na Genebra, né? Na Suíça. E ele tem essa circunferência aqui enorme, e ele também tem uma profundidade de 50 a 175 metros. Né? Eles também buscam a antimatéria. E nós aqui também temos o nosso CERN. Não sei se vocês sabem. Inclusive essas imagens e esse tema... no canal Além da Nuvem, eles abordam aqui nesse link de uma forma muito interessante, né? Um canal muito interessante
Eu gosto muito. Lá no Brasil, aqui no Brasil, em Campinas, eu nasci em Campinas, tem o Sirius, foi inaugurado em 2018. E agora, em 2024, foi lançada a pedra fundamental para o projeto Orion. É o primeiro laboratório NB4 da América Latina e vai estar conectado com esse Sirius, né? E vai trabalhar com a luz sincrotron, que permite um estudo avançado de vírus altamente contagiosos, né? E é em parceria com a China, tá? Por que será que eles colocam o nome de Orion nos projetos assim, não é? Veja ali, a OpenAI está agora com seu novo projeto, o Strawberry e Orion, que é o próximo salto na evolução da IA. É um novo modelo de IA que supera o GPT-4 estrela, né? É muito, muito, muito avançado. Já estamos próximos à singularidade com esse projeto Orion aí. E também o Metaverso lançou, esses dias aqui, o óculos Orion, de realidade aumentada. Não é este aqui, esse aqui é de outra empresa, né? Mas o Metaverso lançou essa semana. E vejam aqui a constelação de Órion, né? Na mitologia ele era um gigante, onde ele tem essas estrelas aqui muito importantes, Betelgeuse, Bellatrix, Rigel, Saiph, e o cinturão de Órion, que a gente conhece como as Três Marias. Olha aqui as Três Marias, né? Mintaka, a Unicam e a Unitac. Aqui é o cinturão de Órion, né? No ocultismo, simboliza a busca incessante pelo conhecimento e a dominação pelo próprio destino. Essa busca é pela jornada espiritual em direção à iluminação e o domínio pessoal. Então veja, vocês conhecem o livro de Urântia sobre a guerra de Órion e que muitos aqui na Terra estão aqui por conta dessa guerra de Órion e por conta também da rebelião de Lúcifer, e outros estão aqui mandados por suas hierarquias para a experiência aqui nesse laboratório. A guerra de Órion foi uma guerra nefasta dos Dracos com relação à conquista de outras estrelas e de outros planetas. E os Dracos têm a ver com o lado militar. E a nossa tecnologia aqui militar, ela é trazida muita informação dos Dracos. E eles fizeram aqui um simulador dentro deste simulador. Antes, as pessoas que cumpriam a sua tarefa aqui, em vidas de pesquisa, podiam, ao término dessa pesquisa, voltar facilmente para a sua origem. Mas os Dracos aprisionaram num campo de força uma situação, num campo de força nos aprisionaram numa situação que é muito difícil voltar para a origem. E é isso que muita gente precisa trabalhar e compreender. Senão a gente não sai nunca desse samsara. E a memória vai perdendo e se esquece de quem é. E acha que essa aqui é a única realidade. Então, seria essa questão desse projeto Orion, que eles colocam em tudo quanto é coisa de pesquisa avançada, será que eles estão trazendo algo para o nosso mundo via tecnologia com uma composição espiritual? Eu acredito que sim. Vejam aqui, a escada para o céu. Quem é que conhece essa passagem da visão de Jacó, né? Jacó, ele foi-se lá a Harã, e ele estava muito cansado, era de noite, e ele pegou e dormiu. E teve um sonho-visão, né? E nesse sonho-visão ele viu uma escada para o céu, onde anjos subiam e desciam. E ele temeu, porque ele disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E aí, o que aconteceu, né? Levantando-se de manhã,
aquela pedra que ele estava fazendo de travesseiro, né, que ele pôs a sua cabeça para dormir, ele derramou azeite nessa pedra e chamou aquele lugar de Betel. Antes o nome daquela cidade era Luz, né? Betel, de Betelgeuse, lá da constelação de Órion que eu mostrei para vocês. Então veja, já foi falado muitas vezes que todo mundo fala que é teoria conspiratória sobre o CERN abrir portais. Como é que pode uma estrutura daquela, bilionária, só ser feita para procurar o bóson de Higgs? Não tem muito sentido. Então, na minha compreensão, eles estão querendo sim sair dessa simulação, desse simulador. E com isso, abrir esses canais para outra dimensão. E aqui ocorreu o seguinte. Isso foi agora em março de 2024, onde, dentro de uma experiência que eles estavam fazendo lá, apareceu um fantasma 4D, digamos assim, né? Isso aqui, olha, isso também é crédito lá para o Além da Nuvem. Então, o que aconteceu, né? Em um novo estudo publicado na revista Nature, uma equipe de pesquisadores descreveu ter detectado um espectro fantasma 4D durante um experimento. E eles capturaram dados dessa estrutura invisível, quadridimensional, que pode desviar os cursos de partículas ali contidas. Então, essa história de Inanna no mundo avernal, dos mundos intraterrenos, de portais de outras dimensões, não é ficção. Os cientistas, a ciência, investe muito nisso, só que a gente não sabe da missa o terço. Este ser aqui é Shiva, uma divindade, né? Tem o Shiva, o Brahma e o Vishnu, a trindade hindu, da mitologia hindu. E Shiva é o deus do destruidor de mundos. E aqui ele está em frente ao CERN. Tem uma estátua de Shiva em frente ao CERN. Por que será isso? Porque eles querem destruir esse mundo, essa humanidade como nós conhecemos. Então, essa história de morte e renascimento que eu mostrei para vocês, da ressurreição de Inanna, tem a ver com a proposta do transhumanismo. Mais uma vez eu digo, Maria Pereda aponta muito para isso nos seus estudos. A ressurreição é o objetivo do transhumanismo. A promessa da vida eterna, nos afastando do retorno à origem, nos deixando de vez no reino da matéria. Eu não quero passar a minha eternidade aqui. E essa escolha tem que ser de cada um de nós. Então, está havendo uma sedução muito grande com esses robozinhos mordomos, cachorrinhos mordomos, carros maravilhosos sem motoristas. Se vocês puderem, assista a série Westworld, todas as temporadas. Todas elas têm muita informação sobre o transhumanismo. Então, eles estão nos seduzindo e nos fazendo parar de pensar. Nós não estamos usando a lógica, o discernimento. A IA tem que responder tudo para você, ela acende as luzes da sua casa, ela vai te fazer companhia, tem até IAs para fazer sexo. Compreendam. Toda essa ideologia de gênero é para afastar o ser humano da sua condição primordial. É para colocar os homens contra as mulheres e as mulheres contra os homens. Isso não é uma coisa evolutiva. É para desconstruir as relações profundas, inclusive na intimidade sexual, que é um tema de Escorpião e dessa lua nova, para nos levarmos para uma outra pegada. Então, examinem bem o que está acontecendo. Não deem consentimento para o que está acontecendo.
Isso depende de cada um de nós. É só dizer não. Isso é contra os meus princípios, os meus valores, minha honra, minha ética. Observem, não acreditem em nada do que eu estou falando aqui. Vão pesquisar. Nós estamos num momento, um dos mais cruciais da humanidade, porque os outros resetes que aconteceram, até para onde se refugiaram na vida intraterrena, esses gigantes e outras humanidades, por conta de resetes, esse aqui é o mais nefasto, porque eles estão substituindo o ser humano pela máquina. Quem é que vai habitar essa máquina? Vocês sabem que a Alexa começou a dar risada sozinha do nada? Isso não faz muito tempo. É recente. E num programa americano, né, o apresentador trouxe a Alexa lá e perguntou para ela: pesquisem isso. Por que você está rindo sozinha? Tem gente falando que isso está rolando. Aí ela dá uma risada lá, aí ela conta uma piada, né? Por que a galinha entrou numa porta que estava aberta? Aí ela falou, porque eles não sabem para onde está indo essa geração, o futuro dessa geração, e dá uma gargalhada. Quem é que está ancorando nesses robôs, minha gente? Enfim, eu trouxe isso aqui como um tema de reflexão para todos nós. É uma lua nova muito profunda, seja para o nosso país, seja para a humanidade, seja para onde você tem escorpião no seu mapa natal. Nós temos muito poder. Se nós não tivéssemos tanto poder, eles não precisavam do nosso cérebro, né? Um robô só resolvia tudo. Mas eles precisam da nossa energia. O ser humano é que tem potencial criativo, energia amorosa. O ser humano, ele é feito de glândulas. O nosso sistema endócrino, a pineal, a hipófise, né? O timo. Gente, nós somos poderosíssimos e estão nos aniquilando, né? E em nome de uma vida eterna, querendo acoplar a nossa mente, era de aquário, mental superior, mental coletivo, querendo acoplar a nossa mente a um ser que finge ser a fonte e que não é. Então, essa reflexão, né? Nós estamos num momento muito profundo, né? E a única forma é o despertar, e é o despertar de cada um. Ok, meus amados, desculpem ter me alongado, mas precisava comentar isso de uma maneira mais extensa com vocês. E peço sim que vocês deem um like, compartilhem, vejam se estão inscritos, não é? E vamos transformar a nossa vida. Usem o seu poder escorpiano, plutoniano, marciano, onde você tem o seu mapa. Não vamos sucumbir ao que eles querem nos mostrar que é bom. Estão furtando nossa capacidade de escolha, nos seduzindo feito bestas. A gente está perdendo o nosso potencial de cognição. Quem quer ser diferente, autêntico, é taxado como tudo quanto é coisa que vocês já sabem, né? Então você não pode questionar mais se é o pensamento que nos leva a isso, a lógica, ao raciocínio, à reflexão, a um questionamento filosófico e espiritual profundo de quem somos nós. E eles estão nos impedindo disso. Ainda dá tempo. Observem, meus amados, observem o que está acontecendo conosco, seres humanos, ok? Eu agradeço estar aqui com vocês nesse momento do planeta Terra tão crucial. Se estamos aqui na superfície agora, é porque escolhemos. Então, não vamos nos furtar a nossa tarefa.
de nos mantermos íntegros, né? Ok, meus queridos, então, mais uma vez muito agradecida pela presença e até breve.